Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos reunidos para mais uma live. Hoje, segunda, 20/7. Então, nós estamos reunidos mais uma vez para juntos ministrarmos, aprendermos juntos da palavra do Senhor nosso Deus, né? Então abra a sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 6. 2 Pedro 1, versículos 5 e 6. 2 Pedro diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Segunda Pedro 1, 5 e 6. 2 Pedro 1, 5 e 6. Boa tarde. Deus abençoe, meu irmão Silene. 2 Pedro 1, 5 e 6. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a temperança, e a paciência, e a piedade, e o amor fraternal, a caridade. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez estamos em Tua presença para aprendermos de Ti. Pedimos a Tua direção, a unção e a inspiração do Teu Espírito. Pedimos que fale conosco, pedimos que derrame sobre nós a Tua graça, a Tua bênção, o Teu amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, ser com cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Para que nós venhamos louvar o Teu nome e exaltar o Teu nome e engrandecer o Teu nome. Ser com cada um de nós, ó Pai. Nos abençoe nesta noite, nesta tarde, em nome e por amor do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina para todo sempre.
Então nós vamos estar estudando hoje sobre o último aspecto, que é o domínio próprio. A palavra domínio próprio, Pai Senhor, pastor Rosinal, Deus abençoe, é sempre um prazer ter meus irmãos aqui. Então eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos em mais uma live da Palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje sobre domínio próprio. A etimologia. Etimologia de onde vem esta palavra. Então, antes de entrarmos, eu quero dizer a todos e a todas que todos os dias, de segunda a sábado, nós temos esse encontro, a live do meio-dia, com reflexões, com temas pré-definidos. E nós estamos estudando agora o caráter cristão, também conhecido como fruto do Espírito. Então, hoje nós estaremos estudando o nono aspecto do fruto, que é um só. A etimologia, de onde vem? A palavra domínio próprio, ela vem do grego enkrateia. Quando Paulo escreveu, usou esse termo enkrateia, que significa domínio próprio, temperança, autocontrole, continência. Temperança é o que o Maltz, no seu léxico analítico do grego do Novo Testamento. Já o René Fritz, na chave linguística do Novo Testamento grego, ele diz que esse termo significa autocontrole, o domínio dos próprios desejos e apetites. Já o Strong, em seu léxico aramaico, grego e hebraico, ele diz o seguinte: o autocontrole é a virtude de alguém que domina seus apetites e paixões, principalmente os apetites sexuais. Então o autocontrole tem a ver com toda a vida, mas principalmente com os apetites sexuais. Então qual é a definição? O Hernandes Dias Lopes, ele define em seu livro assim: significa autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites. Aplicava-se à disciplina que os atletas exerciam sobre o seu próprio corpo. E o domínio do cristão sobre o sexo. O Russell Champlin, ele diz assim: refere-se a toda forma de autocontrole e autodisciplina que um atleta precisa exercer para ser bem-sucedido em suas tentativas de obter a coroa da vitória. Reflexões sobre o domínio próprio. Existem várias palavras, principalmente dos filósofos, sobre o domínio próprio. E Aristóteles, ele diz o seguinte, citado pelo Russell Champlin: considero mais corajoso aquele que domina os seus próprios desejos do que aquele que conquista os seus inimigos, pois a vitória difícil é a vitória sobre o próprio eu. Já o Thomas Kempis, ele diz assim: nenhum conflito é tão severo como o daquele que se esforça por subjugar a si mesmo. Nenhum conflito é tão severo como o daquele que se esforça por subjugar a si mesmo. Então nós já vimos que domínio próprio, temperança, autocontrole, é a mesma palavra, vem da palavra grega enkrateia. E eu prefiro a palavra domínio próprio, domínio de si. É uma pessoa que se controla. Então o domínio próprio, ele está no caminho da maturidade cristã. Ninguém passa pela maturidade, ninguém chega, melhor dizendo, à maturidade cristã sem elencar uma série de virtudes.
E Pedro nos diz aqui, acrescentai a vossa fé, a temperança a isso. Então ele vai elencando uma série de virtudes que nós devemos acrescentar. E ele termina de dizer assim, e a ciência, o domínio próprio. E ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade. E aí ele termina dizendo, porque se em vós houver estas coisas, não vos deixareis estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta palavra acrescentar é um verbo composto na língua grega que significa epicorigel. E significa juntar, fornecer uma coisa após outra, para que não haja falta ou brecha. Era usado nas artes gregas com o significado de dirigir um coro. Pedro nos insta a acrescentar um aspecto após o outro em uma bela tela, em ordem, até que o coro esteja completo e a vida cristã esteja plenamente equipada com cada virtude. Então, ninguém chega à maturidade sem domínio próprio. E ele diz, olha, acrescentem ao vosso conhecimento o domínio próprio. Então, domínio próprio é algo de alguém maduro. É alguém que está no controle. Domínio próprio não significa a ausência dos desejos, mas significa o domínio sobre os desejos. Então, para se chegar à maturidade cristã, uma das coisas que se precisa ter é domínio sobre si. Lembremos que antes o nosso eu dominava e reinava absoluto. Mas em Cristo, o eu agora é subjugado e o Cristo entronizado. Então, o domínio próprio é uma das virtudes. Aí ele diz assim, ciência, perseverança, piedade, mas tudo isso juntado ao domínio próprio. Porque se não houver domínio próprio e nós cairmos ou falharmos ou fracassarmos, então toda a ciência, todo o aprendizado, toda a escolarização vai por terra. E toda a perseverança que a gente teve até o momento da queda não valeu nada. E a nossa piedade vai por terra. Então nós vemos a importância do domínio próprio. Em segundo lugar, Paulo nos diz que domínio próprio é não se deixar dominar nem mesmo pelas coisas consideradas inofensivas. Domínio próprio é não se deixar dominar nem mesmo pelas coisas consideradas inofensivas. Olha o que ele diz. Todas as coisas me são lícitas, diz Paulo, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6 e 12. Paulo, ele tinha pregado o evangelho da graça de Deus, que nós somos justificados pela fé, sem as obras da lei. E aí os coríntios criaram um slogan. E o slogan deles era todas as coisas me são lícitas. E eles estavam usando isso para se permitirem aderir à libertinagem, para transformar liberdade em libertinagem. Porque liberdade, muita gente chega e diz, olha, vocês não são livres. Vocês cristãos não são livres. Vocês são presos a um conjunto de regras, a uma ética. Livre é quem pode fazer tudo. Não, quem pode fazer tudo é libertino. Libertino é uma pessoa cuja liberdade não tem regras. E a verdadeira, Rita, Deus te abençoe, a verdadeira liberdade, ela tem regras. Liberdade não é liberdade para fazer tudo, é para fazer tudo que é correto.
A libertinagem é liberdade para fazer tudo, seja correto ou errado, seja bom para nós ou seja prejudicial a nós, seja bom para aqueles que nós amamos e que nos cercam e onde nós vivemos, ou não. Isso é libertinagem. Então, certas pessoas indagam e dizem que a gente não é livre. A gente diz, olha, você confundiu liberdade com libertinagem, porque ela diz, olha, eu posso beber, eu posso fumar, eu posso me prostituir, eu posso qualquer coisa. O cristão também pode, só que o cristão não faz. Porque na ética a gente estuda sobre o que a gente pode, o que a gente deve e o que a gente faz. Nem tudo que você pode, você faz, e nem deve. Então, a verdadeira liberdade é quando a gente sabe que a gente pode fazer todas as coisas, e em podendo fazer todas as coisas, não faz todas as coisas. Só faz aquelas que for para o bem do próximo, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Aquelas que são danosas ao próximo, ofensivas a Deus e prejudiciais a nós, nós não as fazemos, porque nós usamos, isso sim é liberdade. Quem faz tudo sem ter medida, sem ter controle, é que está preso. Quem não tem controle sobre a sua liberdade é que está preso. Pensa que está livre. Agora, quem tem controle sobre a sua liberdade, esse sim, está livre, porque está livre de cometer equívocos. E aí Paulo diz assim, então, os coríntios, que tinham a cultura grega, no mundo da época, a devassidão era enorme, a lassidão moral imensa, a cidade de Corinto era um corredor do mundo, a cidade de Corinto tinha tanto pecado que criaram um verbo chamado corintianizar. Não tem nada a ver com o Corinthians. Corintianizar significava quando uma pessoa passava por Corinto, ela ficava corintianizado, ou que os habitantes de Corinto, corintianizar veio a ser sinônimo de todo tipo de pecado, de todo tipo de devassidão. Então o povo lá criou um slogan, já que eles ouviram o evangelho de Paulo, da graça, então eles disseram, todas as coisas me são lícitas, então eu posso fazer tudo. E aí o apóstolo Paulo disse, não confunda liberdade com libertinagem. E aí ele diz, ele repete o que eles dizem, e aí ele acrescenta, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então ele está dizendo que existem coisas lícitas que não convêm. Que existem coisas que, mesmo em si, não sendo prejudiciais, não sendo danosas, elas não convêm. E ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porque qualquer coisa, por mais aparentemente inofensiva que seja, se ela nos domina, nós já perdemos o autocontrole. Então, o domínio próprio é quando a gente não se deixa dominar por nada, mesmo aquelas coisas que são inofensivas. É quando a gente está no controle, é quando toda a situação está nas rédeas, quando a gente tem nas mãos a rédea. E quantas vezes nós não nos deixamos dominar por coisas em que a gente acha lícitas? Porque existem coisas que a gente sabe que são ilícitas, então estas coisas geralmente a gente foge. Mas quantas vezes que a gente se deixa dominar por coisas aparentemente lícitas? Por exemplo, tem gente que
que é viciado em remédio, em medicação. Tem gente que se pudesse tomava todo tipo de remédio, ia a todo tipo de médico, morava no hospital. E às vezes tem uma doença, uma patologia chamada hipocondria. Tem pessoas que são dominadas, né, pelo sexo, mesmo sexo conjugal. Tem pessoas que são dominadas pelo ganhar dinheiro, mesmo que isso inclua faltar a adoração, faltar a comunidade. Tem gente que é dominado pela casa. Ele tem um verdadeiro fascínio e ele vive arrumando coisa para fazer dentro de casa, para mudar aquela casa. Tem gente que é dominado, certo, pelo sono. Tem gente que é dominado por um monte de coisa. E Paulo diz que tudo aquilo que nos quer dominar é prejudicial. É prejudicial. Tudo aquilo que é maior do que nós, certo? Que nos vence, que nós não conseguimos resistir, é prejudicial. E ele diz que o domínio próprio, ou autocontrole, ou a temperança, dependendo da escolha do tradutor, não se deixa dominar por nenhuma delas. Então Paulo chega para os coríntios e diz, olha, cuidado. Cuidado para não transformar em liberdade em libertinagem. Em liberdade para fazer o que é errado, em liberdade para pecar. Cuidado para não transformarem a graça cristã em libertinagem. E Pedro diz que eu e você devemos acrescentar a ciência. Não adianta nada eu e você saber quantas pessoas têm que elas têm um vasto conhecimento bíblico teológico, mas que estão caídas, que estão na lama, porque tinham tudo isso, mas esqueceram de que isso só não é suficiente. De que as virtudes cristãs têm que estar em nós, mas não uma apenas, mas as virtudes. A piedade, o conhecimento, a longanimidade, o domínio próprio, porque se faltar, nós não vamos chegar à maturidade. Nós vamos acabar ficando pelo caminho. Quantas vezes nós nos preocupamos tanto com o intelecto, que nós esquecemos de que intelecto estuda as virtudes cristãs, para que elas, não apenas para conhecê-las, mas para obtê-las. Não apenas para conhecê-las, mas para obtê-las. Nós estudamos sobre as virtudes cristãs, não apenas para a gente saber o que é domínio próprio, mas para que a gente tenha domínio próprio. E aí, o domínio próprio era parte integrante da pregação de Paulo. Então, quando Paulo fala em seu mundo igual ao nosso, porque o mundo não mudou muito, é só mudaram os personagens. Paulo, ele vai se apresentar diante de uma autoridade romana, Félix, e Paulo diz assim, Atos 24 e 25. Correndo, Paulo é dada a oportunidade a Paulo de se defender, porque ele está preso, acusado pelos judeus, e ele vai ser levado a Roma para ser julgado pelo imperador, porque como cidadão romano, ele apelou para César. Naquela época, César era uma espécie de STF, Supremo Tribunal Federal. Então qualquer cidadão romano que achasse que o seu julgamento numa instância menor tinha sido imparcial, tinha sido feito de maneira errada, então ele podia apelar para o Supremo
tribunal, que era o imperador. Então Paulo fez isso. Mas enquanto Paulo está preso em Cesareia, né, ele agora se apresenta e ele começa a pregar. Quando as pessoas vão perguntar para ele o motivo dele estar preso, ele aproveita aquela oportunidade para anunciar o evangelho. E diz assim: e discorrendo ele sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou atemorizado e respondeu: por ora vai-te, e quando tiver ocasião favorável, eu te chamarei. O governador estava esperando o suborno. Então ele sempre fazia audiências com o apóstolo Paulo, e ele mandava trazer Paulo da cadeia, à sua presença. Paulo, ao invés de oferecer um suborno, porque era comum, qualquer semelhança não é mera coincidência. Então era um mundo onde o suborno prevalecia. E aí ele manda chamar Paulo, e Paulo vai pregar coisas que ele não quer ouvir. São coisas que naquele mundo, o mundo de lassidão moral não dava. E Paulo fala sobre justiça, e ele era injusto. Por isso Paulo começa com justiça, porque Paulo sabe que o que ele quer não é ouvir a defesa de Paulo, que o que ele quer é suborno. E Paulo começa pregando sobre justiça. O grande problema hoje da sociedade, principalmente daqueles que se julgam direitos, é que muitas vezes nós nos deixamos corromper. É que muitas vezes, para nos vermos livres de uma multa, nós muitas vezes pagamos um suborno a um agente público. É que muitas vezes a gente, como se diz no popular, molha a mão. E Paulo chega, assim como Jesus, ele vai dar, porque Pilatos levou e trouxe Jesus para ver se alguém dava um suborno a ele, se alguém oferecia um dinheiro com que ele pudesse oferir lucro. Aqui também Félix está chamando Paulo, e Paulo percebe, porque cristão não é bobo. Porque cristão deve ser alguém que está conectado, que está ligado. Cristão deve ser alguém que sabe o que faz, que percebe. E Paulo começa a pregar sobre justiça. Depois Paulo fala sobre domínio próprio. Porque era muito comum os homens não terem domínio próprio. Muito comum, nos dias de Paulo, os homens viverem com várias mulheres. Era muito comum eles frequentarem os bacanais. Era muito comum, todas as noites, aqueles que tinham poder, os governadores, terem moças jovens com eles, e várias. É só você assistir na TV fechada aqueles programas sobre Roma, para você ver, ou então ler os 12 Césares de Sueton. Só que eu aconselho a ler os 12 Césares devagar e com muito cuidado, para não enjoar, porque você vai ver tanta lassidão moral, tanta coisa ruim, que você vai dizer, meu Deus. E se você quiser ver como está o mundo, é só dar um passeio pelas redes sociais. É só você dar um passeio pelas redes sociais que você vai ver, porque muitas vezes nós, evangélicos, estamos praticando a teologia do avestruz. A gente enfia a cabeça na terra e não está por dentro de mais nada. Né? E quando você vê, você diz assim, meu Deus, como está a nossa sociedade. Então Paulo prega para ele sobre 3 coisas: justiça, porque ele queria suborno; domínio próprio, porque Paulo sabia que ele se excedia na bebida, no adultério, em tudo, no lucro, né? E Paulo termina uma pregação de 3 pontos: justiça, domínio próprio e juízo vindouro.
Paulo sabe que um dia, e Paulo está discorrendo para aquele homem que um dia, todos os que não tiveram domínio próprio, todos os que se entregaram ao pecado, se deixaram arrastar para a lama, hão de prestar contas àquele que é santo. E aí, quando ele ouviu falar sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro, ele mandou Paulo para a cela. Então, são tópicos que o mundo não quer ouvir. Então, se o Espírito Santo não tocar, o grande milagre do Evangelho é a atuação do Espírito Santo. Porque se você pregar o Evangelho como ele é, o verdadeiro Evangelho, a verdadeira mensagem da Bíblia, ela não vai fazer sentido para o mundo. E se o Espírito Santo não pegar estas verdades e iluminar o entendimento das pessoas e implantá-las em seu coração, elas jamais vão querer, porque nem um ser humano governado pela carne vai querer ouvir falar sobre uma vida justa, uma vida com autocontrole, e nem querer ouvir falar de juízo vindouro. Félix correu. E nós temos uma sociedade que corre quando ouve falar nisso. E nós, como cristãos, temos que pensar como é que está a nossa vida. Nós estamos vivendo uma vida também justa, uma vida correta, uma vida íntegra. Nós estamos vivendo com domínio próprio. Porque um dia nós vamos prestar contas a Deus. Né? E aí, Jesus é o nosso maior exemplo de domínio próprio. Eu não poderia deixar de concluir isso, senão com a pessoa bendita de Jesus. Disse-lhe então Pilatos: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, o maior pecado tem. Pilatos coloca Jesus dentro da fortaleza Antônia, ou Antonina, como depende do historiador. E aí ele leva Jesus para o parapeito, lá para o local de apresentação, e ele aí mostra Jesus às pessoas. E depois ele volta com Jesus para a sala dele, e ali ele conversa, porque ele está esperando, como Félix, receber um suborno. E aí, de tanto levar Jesus e apresentar a multidão, e a multidão lá fora está gritando, elas querem linchar, elas querem que Jesus seja crucificado, a multidão está enfurecida. Todos querem a morte de Jesus. E Pilatos vai ficando irritado, Pilatos vai perdendo a paz. E Pilatos vai, de tanto chamar Jesus, e de tanto conversar, e perceber que não vai sair nenhum suborno, e perceber que a multidão lá fora quer a morte de Jesus, e saber que Jesus era inocente. Então Pilatos, fazendo uma ironia com os judeus, ele lava as mãos, porque o judeu vivia lavando as mãos para se purificar. Então Pilatos lava as mãos para dizer que ele está puro daquilo ali. Mas assim como o simples ritual não purificava, assim a ironia de Pilatos não o isentava da culpa. E aí Pilatos chega um momento que ele já está cheio, ele já está irado, ele já está com raiva, ele já perdeu o controle dele já foi para o espaço. E aí ele diz assim: não me respondes? Porque Jesus ficava calado, calado. E aí assim: não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ele agora ficou com raiva por causa do silêncio, da tranquilidade de Jesus. E de onde é que vem toda essa tranquilidade? Jesus diz: nenhuma autoridade teria sobre mim
se de cima não te fosse dado. Jesus está dizendo, sabe por que eu estou preso, Pilatos? Sabe por que você vai ter poder para me crucificar? Sabe por que eu estou aqui? Porque o meu Pai permitiu para que eu morra em lugar dos pecadores. Eu não estou aqui por causa do poderio bélico romano. Eu não estou aqui contra a minha vontade. Eu estou aqui porque eu estou cumprindo uma missão dada a mim pelo Pai. E eu estou aqui porque você só tem autoridade porque do céu te foi permitido. Jesus, em outras palavras, está dizendo, Deus está no controle. Mesmo indo para a cruz, Deus estava no controle. E aí Jesus mantém o autocontrole. E o que faz Jesus se controlar? É saber que Deus está no controle. E hoje eu quero convidar você. Você que é evangélico, você que está desviado, para que nós tenhamos uma vida de domínio próprio. E você que se desviou, que não aguentou os apelos do mundo e hoje está completamente preso e amarrado, você pode hoje se arrepender e voltar para Cristo e recomeçar a caminhada. Jesus hoje estende a mão para te levantar do chão. E você que não é cristão, você que vive dominado pelas paixões, você que diz, pastor, a palavra veio ao meu coração, tocou a minha vida. Você que não é cristão, Jesus chegou, ele chega e diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há uma pessoa capaz de nos libertar na verdadeira acepção da palavra e nos dar domínio próprio. E essa pessoa é Jesus Cristo. E hoje Jesus Cristo chama você, convida você para ser liberto, para ser perdoado, para ser salvo, para ser transformado, para começar uma vida nova. E o que ele exige? Exige que você arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus erros. Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Deus não recebe, não aceita, não atende, não tem hora marcada com quem é soberbo, exaltado. Mas Deus sempre tem tempo na agenda para ouvir alguém com o coração quebrantado, alguém arrependido, alguém humilhado, alguém que reconhece seus pecados. E aí essa pessoa, ela descobre que Jesus Cristo fez o que ela não podia fazer. Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que ela tenha não apenas domínio próprio, mas para que ela tenha longanimidade, amor, para que ela tenha o Espírito Santo dentro dela, para que ela tenha paz, para que ela tenha alegria, para que ela seja transformada. Então, se você olha para um cristão que se diz cristão e você não vê estas coisas, é porque ele é religioso, mas ele não é cristão. E hoje Jesus chama você para ser um seguidor dele, alguém que anda com ele e que quer ser a imagem dele. E Jesus Cristo vai começar a produzir, porque no momento em que você se arrepender e no momento em que você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os teus pecados e, consequentemente, te oferecer perdão e salvação, na mesma hora o Espírito Santo vem morar no seu coração e ele começa um processo de transformação que vai durar até a vinda de Jesus. Onde você está? Clame a Jesus. Onde você estiver, peça a Ele que te perdoe e mostre a Ele o quanto você está arrependido, arrependida.
E Jesus Cristo disse: quem vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então arrependa-se e converse com Ele agora. Invoque-o. Peça a Ele que salve a sua alma, que mude a sua vida. Deus abençoe. Até a noite, às 20 horas. Então todos os dias aqui nós temos a live do meio-dia. E às 23 horas e 30 minutos nós temos uma live no Instagram. Todos os dias estamos falando lá no Instagram sobre a valorização da mulher segundo Jesus Cristo. Porque nós temos muitas pessoas nos seguindo, principalmente mulheres. Então nós estamos falando sobre o valor da mulher. E você é meu convidado. Então estas pregações são colocadas no meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Rebouças com U, e tudo pequeno. Então vai lá no meu canal, se inscreva, clica no sininho, deixa teu comentário. E também nessa página da Comunidade Bíblica Online, que é uma página criada para abençoar vidas. Se a sua vida tem sido abençoada, então deixa o teu comentário aí. Deixa o teu comentário. Eu queria pedir a cada irmão que você desse aí o seu testemunho. O que aconteceu na sua vida com esses comentários, com esse trabalho. Então, eu vou terminar essa live de hoje dizendo o seguinte. Eu peço a cada irmão, a cada pessoa que vem seguindo fielmente, que eu tenho visto aqui, eu sei quem são, aqueles que ainda não são seguidores da página, por favor, vá lá no alto e clique em seguir. Se você está no seu celular, clique na mãozinha, dê o ok que você vai estar seguindo a página. Clique em seguir a página. E você, por favor, você que está seguindo, você que já vem estando conosco, deixe, por favor, um breve resumo aí na página inicial, na fanpage, página da frente, certo? Um pequeno testemunho do que Deus tem feito na sua vida, por favor. Então eu peço a todos, não apenas ao Ian ou a alguns, mas a todos que hoje você deixe, em qualquer horário, hoje, amanhã, mas que você deixe, se coloque assim, eu fulano de tal. Aí você diz, em rápidas palavras, você dá o seu testemunho. Você bota assim, testemunho, aí bota, eu, fulano de tal, fui abençoado assim, 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 nesta reflexão do meio-dia. Então nós vamos fazer uma avaliação desta reflexão do meio-dia. E eu peço, por favor, certo? Eu já pedi várias vezes e muitas vezes não sou atendido. Então eu queria pedir a você, por favor, se você tem uma consideração por mim, e pela página, então você faça seu comentário, mas lá na frente, na página da frente, assim, testemunho. Aí você diz, eu, fulano de tal, fui isso, o que Deus colocar no seu coração. Deus abençoe, até amanhã. E orem por mim, porque tem horas que eu me sinto cansado, mas eu quero que Deus me renove para que eu possa continuar pregando, lendo, estudando, preparando sermão e sendo bênção. Então, por favor, não esqueça de deixar o seu comentário, mas na página da frente. Por favor, em nome de Jesus. Amém.